A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, nós estamos iniciando neste dia mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Quero cumprimentar os ouvintes das rádios que transmitem o nosso programa Vida Pastoral. Rádio Arca da Aliança, FM 93.9. Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. São José de Mafra, FM 96.9. E as web rádios na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado, no bairro Floresta. Quero cumprimentar também você que nos acompanha pelo Spotify ou ainda pelo YouTube. E quero dar um alô também a toda a equipe que está aqui com o Padre, o William, a Júlia e a Elô. Muito bem, sejam bem-vindos. Olá, Padre. Olá, William, Elô. Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. É uma alegria estar com vocês nessa edição de número 456, último programa deste mês de maio, iniciando a metade do nosso ano. Estou um pouco ansiosa, talvez, para o final do ano, mas a gente vai contando os dias aí, né? Começando o mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, mês das festas juninas, e enfim, muitas celebrações, solenidades, e mês em que nosso arcebispo vai até Roma receber o palio, né, das mãos do Papa Leão. Então é uma grande graça, uma grande alegria vivenciarmos tudo isso com todos vocês que nos escutam todos os sábados. Muito bom dia a todos os ouvintes que estão aí nos escutando. É um prazer estar aqui com o Padre Edmilson e com meus companheiros de trabalho. Espero que vocês aproveitem mais uma vez essa edição que nós preparamos para vocês aí. Bom dia, pessoal. Aqui é Elô. Bom dia, Padre. Bom dia, William, Júlia. É um prazer estar aqui novamente. E que seja um dia de muita reflexão e que venha um mês abençoado pela frente. Muito bem. E nós estamos começando o nosso último programa do mês de maio. E já batendo na nossa porta o mês de junho, amanhã celebramos na liturgia da Santa Igreja a Ascensão do Senhor, o dia em que a Igreja celebra a elevação de Jesus ao céu, Jesus que ascende aos céus. E por isso, nesse momento, nós vamos fazer a leitura do Evangelho desse final de semana. E o Padre quer convidar você para nos acompanhar na leitura, tomando nas suas mãos a Sagrada Escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 53. Lucas 24, 46, 53. Leitura da Palavra de Deus. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e em seguida voltaram para Jerusalém, com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, esse é o Evangelho desse nosso final de semana.
na qual, como já havia dito no início, celebramos a ascensão do Senhor. Jesus que se encarnou, e por isso é o divino, que ali na encarnação nós temos o movimento do divino que se faz homem. Nesse final de semana nós celebramos a sua ascensão, ou seja, agora o Jesus divino e humano que volta para a casa do Pai, se senta à direita do Pai, ascende aos céus, entra no santuário do Senhor. É o movimento de que o ser humano, na sua humanidade, é convidado a buscar aquilo que é divino, Deus. E é buscando esse divino, Deus, que depois, quando terminar a nossa vida aqui nesta terra, nós vamos ter, se Deus quiser, a graça de adentrarmos ao santuário do Senhor. Por isso, já aqui na terra, nós somos convidados a viver como no céu. Esse Jesus nos traz, com esse evangelho da ascensão, a esperança. Esperança na vida eterna. Esperança ou o desejo de querer habitar no santuário do Senhor. Somos humanos e somos, através do nosso batismo, tomados pelo Espírito Santo de Deus, e por isso temos assim essa aspiração por aquilo que é divino, pelas coisas de Deus. Também é o final de semana que nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações. Já é o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, porque o Evangelho nos deixa claro: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Por isso, com esse programa Vida Pastoral também, nós continuamos o mandato do Senhor de anunciar a todas as nações a conversão e o perdão dos pecados. Que esse Cristo ressuscitado e ascendido aos céus também impulsione nos nossos corações a graça de cada vez mais buscarmos aquilo que é do alto, buscarmos aquilo que é divino, fazendo com que a nossa humanidade se volte para a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de caminharmos como pessoas iluminadas pelo divino, desejando alcançar um dia definitivamente o santuário do Senhor. Que a graça do Senhor nosso Deus também vá purificando os nossos corações, que a palavra de Deus, que a nossa prática de oração, que a nossa espiritualidade vá purificando o nosso coração para conseguirmos sim adentrarmos ao santuário do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa música é Jesus falando com você. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem que eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol que invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz, a
participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é um bem maior. Sim, eu irei, viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem que até espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo e muito melhor. Sim, eu irei, levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Até espera quem possa e queira realizar. Eu te digo agora, com amor, a construção de um mundo novo e muito melhor. Sua resposta: sim, eu irei, levarei o teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor, olha que lindo, vai construir, enfim, a paz. Teu nome aos meus irmãos, iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Padre, como o senhor comentou na reflexão, né? Neste domingo, a gente celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais, né? Todos os anos a igreja celebra no dia da Ascensão do Senhor. E o Papa Francisco sempre divulgava, né, as cartas apostólicas sobre esse dia em janeiro, né? Quando ele divulga o tema, bem no dia de São Francisco de Sales, que é o padroeiro dos jornalistas. E nesse ano, o tema é partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. E de uns anos pra cá, todos os temas eles vêm costurando, né? Fazendo um caminho justamente sobre o ide e anunciai, né? Teve um ano que falou que era pra gastar a sola dos sapatos, no outro que era pra comunicar com a voz do coração. Hoje ele fala sobre essa partilha e eu acho que vem muito de encontro com o ser peregrino também, né? Ser peregrino é ir, é falar, é anunciar. E então, peregrino de esperança, né? E ele fala, ele traz essa quesito até mesmo da partilha, né? De você não só falar, mas você viver junto com os outros isso. Eu acredito que o Papa Leão, ele vai continuar nessa linha, né? Inclusive, ele já teve uma fala com um jornalista
jornalistas há umas semanas atrás, e que ele falou sobre desarmar a comunicação. Eu acho que isso é muito importante. Mas queria ouvir um pouquinho do senhor também. O que a gente pode trazer dessa mensagem do Papa? Até porque, quando a gente fala em comunicação social, a gente não fala diretamente só aos profissionais. Todos nós nos comunicamos. Exato. De uma maneira ou de outra nos comunicamos. E todos nós, em geral, temos as redes sociais em nossas mãos, que também traz um poder de comunicação que atinge muitas pessoas. Não só aquelas que estão próximas de nós, mas tantas outras pessoas que têm facilidade ou acesso à nossa rede social. Por isso, quando o Papa Francisco, na sua carta, vai usar a expressão desarmar a comunicação, e o Papa Leão, no balcão da Praça de São Pedro, quando ele aparece, ele também vai retomar essa expressão de uma igreja desarmada e desarmante também nesse sentido. É porque a gente... Olha, quando não se tinha rede social, nas redes sociais, quando não se tinha internet, existia a fofoca. Hoje existe a fofoca e as redes sociais que também fazem a fofoca. As fake news. Que são as fake news. Se a gente já dizia quanto uma fofoca destrói as pessoas, ela é destrutiva. Também muito mais as redes sociais. E hoje, sobretudo com essa inteligência artificial que está aí, que você consegue manipular imagens e tantas coisas mais, facilmente as pessoas podem se iludir por muitas informações, ou pior, desinformações que são apresentadas aí. Então, esse clamor do Papa Francisco, e que continua ressoando por meio de Leão XIV, de desarmar a comunicação, é porque, primeiro, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que não é agressiva. É uma mensagem de paz, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de reconciliação, é uma mensagem de harmonia, de se querer bem. Depois, desarmar a comunicação, se nós seguirmos pela linha do Evangelho, é justamente transmitir a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, está na Sagrada Escritura. Desarmar a comunicação é ter um profissionalismo ético no nosso ambiente de trabalho, em querer transmitir verdadeiramente a mensagem que se quer transmitir, com o intuito de informar e não de destruir, seja as instituições ou pessoas. Até porque quando a gente fala em comunicação social, até mesmo com o que o Papa escreve, a gente não fala aqui só de comunicação católica, né? A gente não fala só da imprensa católica e dos agentes da PASCOM que estão nas paróquias, nas comunidades, mas a gente fala de toda uma imprensa em geral. E quando o senhor até comentou sobre rede social, celular, a tecnologia, o computador, a internet, inteligência artificial, enfim, elas podem ser armas usadas pro bem ou pro mal, né? Então, cabe ao ser humano saber o que fazer. E um grande exemplo é nas últimas semanas vem sendo divulgado que foram feitos vídeos e fotos, principalmente vídeos, que é o que mais choca, de bispos, né, brasileiros. O fundo do vídeo era Roma, onde eles pediam doação em dinheiro para uma criança da comunidade, da cidade, da diocese, enfim, que estava precisando de ajuda para tratamento num hospital. E foi um vídeo totalmente criado por inteligência artificial. E muitas pessoas fizeram doações. Então, você usa da imagem da igreja, você usa da tecnologia para enganar outros. Isso é mais do que causar desinformação, né? Isso é você dificultar um processo que pode te auxiliar de tantas formas bonitas. Falar que a internet é coisa do diabo, falar que a internet ou as redes sociais são coisas do mal, é um erro. Eu tenho para mim sempre a seguinte questão: Deus nos deu a inteligência. O homem recebeu a inteligência. Com a inteligência, por exemplo, o ser humano criou o avião. E o avião, quando usado com sabedoria, ele é usado para transporte. Mas quando o homem não usa com sabedoria e deixa a ação do mal florescer dentro do seu coração, vai usar para a guerra. E a mesma coisa, a teoria da relatividade, por exemplo, foi o homem que descobriu, Albert Einstein.
que, utilizada com sabedoria, gera energia nuclear, que é uma fonte de energia limpa. O que não é limpo são os resíduos, depois que é atômico. Mas o homem sem sabedoria, levado pelos impulsos do mal do seu coração, vai usar a mesma teoria para a bomba atômica. A mesma coisa vai acontecer com as redes sociais, com a internet. Em si, elas não são más, não são do diabo, não tem nada disso. O homem, com a inteligência, conseguiu desenvolver essa tecnologia, inclusive a inteligência artificial. Mas, com sabedoria, ele vai poder usar para um ensino de mais qualidade, para evangelizar e tantas outras coisas mais. Agora, com a maldade do seu coração, levado por esses impulsos, pode usar para a desgraça. E você pode matar uma pessoa nas redes sociais hoje. Não necessariamente fisicamente, mas você pode matar com a moral, com a reputação de uma pessoa. Você destrói a pessoa. Até porque, padre, se a gente for hoje prestar atenção na nossa arquidiocese, né? Hoje, acho que a gente pode sim afirmar e dizer que um dos maiores locais de evangelização que estamos tendo é através da internet e de rede social. Porque, como diz o padre Ronque sempre, né? A nossa arquidiocese chega até a última comunidadezinha lá de Taiópolis. Até mesmo o próprio anúncio da Palavra de Deus aqui no Vida Pastoral. Há cerca de 1 ano eu terminava meu curso de pós em Teologia Pastoral e uma das disciplinas era Missiologia, ou seja, a Teologia da Missão. E lá nós aprendíamos e víamos que a internet, as redes sociais, hoje é um campo de missão. Então, quando se fala em missão, nós não podemos parar ou nos limitarmos a entender que missão é pegar as malas, fazer as malas aqui para a África ou ir para qualquer outro lugar, mesmo dentro do Brasil, na Amazônia, para fazer missão. A missão, ela é dentro de casa, a missão, ela é na nossa comunidade, a missão, mas não é só geográfica. Hoje, a comunicação é um meio de realizar missão. Quantas pessoas, por exemplo, lá nos interior, não teriam uma mensagem de fé, né? Naquelas terras longínquas, Mato Grosso, na Amazônia e tudo mais, que vê o padre uma vez por ano, consegue alimentar a sua fé através de uma mensagem, uma palavra de Deus vinda através da rádio. Eu acho que a gente tem exemplos grandes, assim, e próximos de nós, né? Na pandemia, se não fosse a internet, a televisão, o YouTube, enfim, pra gente assistir uma missa, pra gente participar e rezar de casa com a nossa família, a gente não podia estar em contato com o celebrante, mas a gente podia ouvir o que ele tinha pra nos passar. E eu acho que outro grande exemplo foi agora a própria eleição, né, do Papa Leão. Porque há anos atrás, quando foi Papa Francisco, não tinha como é hoje. Hoje a gente acompanhou cada detalhe. Antes mesmo dele aparecer, né, enfim, momentos que são históricos e que aproximou fiéis católicos e até mesmo aqueles que não são católicos. Exato. Então a nossa fé foi mostrada para o mundo inteiro. Expandida assim, né? Exato. Tomou proporções maiores. Que eu me recordo que já na Praça de São Pedro, no tempo de Bento XVI, quando ele foi eleito, era uma praça assim numa penumbra. Quando a gente olha depois o Papa Francisco, a eleição dele, a Praça de São Pedro tava assim, com um monte de iluminação de câmera de celular para bater foto. Não tinha estrelinha. Um monte de estrelinhas, parecia um céu estrelado. Pra gente perceber a evolução que se deu num espaço tão curto de 7 anos. E agora, 13 anos, com o Papa Leão, a repercussão é muito maior porque já se evoluiu muito mais rápido a tecnologia e no espaço ainda de 12 anos aproximadamente, então aconteceram muitas coisas e a gente pôde observar de uma maneira muito mais diferente a eleição e a exposição do novo Papa. Bom, né, a gente fica
horas com o YouTube ligado, vendo uma chaminé com um passarinho do lado, esperando sair uma fumaça. E isso é um outro dado interessante, porque o mundo com tanta tecnologia voltou toda a sua força tecnológica para uma igreja que se comunica de forma primitiva ainda. Por uma fumaça, Uma né? fumaça, a cor de uma fumaça. Então, é paradoxal isso e muito interessante. Mas eu acho que é bonito. A gente falou... Porque a gente... é a tradição se comunicando ainda de certa forma. Isso, e até quando o Padre Gabriel participou de um programa junto com a gente até comentou no sentido de que é você trazer aquilo que é próprio da igreja, mas sem aquele conservadorismo de forma ruim. Você traz o que é histórico, o que faz parte da igreja católica. Exato, vira uma cultura, faz parte. Isso, né? E é muito bonito usar a comunicação para isso. E para ver como que a gente tem os mais variados tipos de forma de se comunicar, inclusive a fumaça, não é verdade? Também uma fumaça branca que nos traz a alegria de um novo Papa que continua o nosso caminho de evangelização. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, eu quebrei as algemas,
levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos. Laços, recusei os esquemas. Eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãs. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei ser bem claro. O meu reino é diverso, não precisa de rei. Tronos, outro jeito mais raro de juntar os dispersos, o meu Pai tem por lei. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, do meu Pai a vontade eu cumpri passo a passo. Foi pra isso que eu vim. Dores, enfrentei a maldade, mesmo frente ao fracasso, eu mantive o meu sim. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fui além das fronteiras, espalhei boa nova, todos filhos de Deus. Vida, não se deixe nas beiras. Quem quiser maior prova, venha ser um dos meus. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Estamos sintonizados com as nossas rádios. Arca da Aliança, FM 93.9. Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. São José de Mafra, FM 96.9. As web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul,
Vida Nova de Jaraguá do Sul, Santa Rosa de Lima da paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Floresta. E agora nós vamos para o nosso quadro de notícias. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. Vamos para as principais notícias da semana. Para iniciar as comemorações deste mês e reforçar ainda mais o convite, a Paróquia Divino Espírito Santo do Costa e Silva tem uma programação especial de 5 a 8 de junho. Toda a comunidade está convidada a participar. No dia 7, sábado, vai rolar a missa com o Padre Jorginho e a famosa festa junina, com muita festividade, comida típica e dança. E no dia 8, último dia de programação, vai ter a Santa Missa Solene com o Padre João e almoço, churrasco e galeto. E agora um convite da Pastoral Familiar. No dia 7 de junho, das 8 horas da manhã ao meio-dia, vai ter um encontro de formação na Cúria da Arquidiocese de Joinville. O tema para essa formação é A Vida é Sempre um Bem, um olhar a partir da moral e bioética. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário, que está no site da Arquidiocese de Joinville. No dia 8 de junho, a igreja celebra a solenidade de Pentecostes. Para bem celebrar, a coordenação da RCC convida para um momento especial na paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Aventureiro, a partir das 9 horas da manhã, e com o lema do encontro será "Pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança". Então, vamos participar! Se você gosta de música e quer aprender ainda mais sobre cânticos litúrgicos, no dia 14 de junho, na Cúria da Arquidiocese de Joinville, das 8 às 12 horas, teremos a formação Música Litúrgica, como cantar e tocar o tempo comum. Quem quiser participar, precisa pagar um valor simbólico de R$10 e fazer a inscrição pelo link disponível no site da Arquidiocese de Joinville. E para encerrar essa rodada de notícias, a comunidade Santíssima Trindade de Jaraguá do Sul convida todos os fiéis para comemorar os seus 99 anos de fundação. A programação vai do dia 12 ao dia 15 de junho e você pode conferir essa programação completa no site da Arquidiocese. Estamos iniciando o mês de junho, mês de muitas festas juninas, e se a sua comunidade já está se organizando para celebrar, envia pra gente a programação das festas juninas e julinas da sua paróquia. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. E dos aniversariantes de hoje, a gente começa neste dia 31 de maio com o aniversário de ordenação do Padre Carlos Afonso, do Eremitério. Já no dia 2 de junho, temos o aniversário de vida do Padre Claudimir, da paróquia Santa Luzia do Paranaguamirim. No dia 3, temos o Padre Marcos. Já no dia 5, Padre Sebastião Pitts, do Santuário Sagrado Coração de Jesus. E no dia 6 de junho, Padre Gilberto Erdmann. Quero deixar um abraço para todos os padres que nesta semana estão completando mais um ano de vida ou de ordenação sacerdotal. Deus os abençoe sempre mais. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vai lá!
cansada, mas aquilo era sagrada. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estripulia. E mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar pra gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele tocava 1000 toadas, seu olhar ao sol poente. Vem! Passou o tempo e hoje vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falo do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre os seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Vai! Bem bonito com vocês, vai! Tá lindo. Vamos parar não? Vai. Santos da Semana. Vida e inspiração. Iniciando a nossa lista de santos da semana, neste dia 31 de maio, a igreja relembra a visita do arcanjo Gabriel a Maria, que a convidou para ser a mãe do Salvador e ela aceitou. O anjo também a informou sobre a gravidez da sua prima Isabel. Maria, caridosa e doada, foi às pressas visitá-la, demonstrando amor e confiança no cumprimento dos desígnios de Deus. O encontro de Maria e Isabel une as promessas do Salvador e de seu precursor, João Batista, que ao ouvir a saudação de Maria, exultou de alegria no ventre de Isabel. Nesta festa também é possível descobrir a raiz da nossa devoção a Maria. Ela cantou o Magnífica gloriando a Deus. Meu espírito se alegra em Deus. Já no dia 1º de junho é comemorado o dia de São Justino. São Justino nasceu em Siquém, na Palestina, em meio ao paganismo, sem conhecer Jesus. Buscou a verdade por meio das escolas filosóficas e do estudo de Platão, chegando a retirar-se para um ermo. Um ancião apareceu em sua vida, falando-lhe sobre a fé, os profetas e o mistério de Deus. Apresentou-lhe Jesus Cristo como o caminho para a verdade. Disse-lhe que somente Cristo poderia abrir as portas da verdadeira compreensão. No dia 2 de junho é dia de São Marcelino e São Pedro. São Marcelino e São Pedro viveram no século IV, durante a perseguição do imperador Diocleciano. Eram sacerdotes cristãos conhecidos, presos por sua fé e evangelização. Na prisão, converteram o carcereiro Artêmio e sua família após a cura milagrosa da filha dele. Foram condenados à morte e decapitados em segredo, em 304, para evitar alvoroço popular.
Seus corpos foram encontrados por Lucila, e a devoção a ele se espalhou por toda a igreja. Já no dia 3, celebramos São Carlo Luanga. São Carlos foi evangelizado pelos padres brancos em 1885 e tornou-se líder dos jovens pajens na corte do rei, em Uganda. Destacou-se como exemplo de fé e recebeu o título de padroeiro da juventude africana em 1934. A evangelização na África enfrentou dificuldades culturais e políticas. O rei, temendo a influência cristã, proibiu a oração e condenou à morte os fiéis. Um jovem chamado Dionísio foi cruelmente assassinado por ensinar a religião, servindo como alerta para os demais. No dia 4 de junho é comemorado o dia de Francisco Caracciolo, conhecido como Santo da Eucaristia. Nasceu em 1563 em uma família nobre e, desde pequeno, demonstrou grande devoção. Aos 22 anos, curado milagrosamente de uma doença grave, renunciou às riquezas e tornou-se sacerdote. Dedicou-se aos pobres, doentes e prisioneiros, unindo-se à Companhia dos Brancos. O engano em uma carta levou a fundar, com outros, a Congregação dos Clérigos Menores Regulares. Propôs um quarto voto, rejeitar cargos eclesiásticos, e adotou o nome Francesco ao fundar o novo instituto. No dia 5 de junho é dia de São Bonifácio. Nascido na Inglaterra, tornou-se monge e estudioso, escrevendo a primeira gramática latina inglesa. Após uma tentativa frustrada de evangelizar a Frísia, foi enviado pelo Papa Gregório II à Germânia, recebendo o nome de Bonifácio. Tornou-se arcebispo e fundou dioceses e abadias, reorganizando a igreja local. Mas morreu mártir em 754, na Frísia, ao ser atacado por pagãos, e foi declarado santo e mártir com festa celebrada em 5 de junho. E encerrando a nossa lista, dia 6 de junho celebramos São Norberto. Nascido em família pobre por volta de 1080, levou uma vida mundana, até uma experiência de quase morte em 1115, que o levou à conversão. Tornou-se pregador itinerante, fundou a Ordem dos Cônegos Premonstratenses e viveu com austeridade e fidelidade à regra de Santo Agostinho. Em 1126, foi nomeado arcebispo de Magdeburgo, defendendo com firmeza a Igreja e o Papa. Faleceu em 1134. Conhecido como apóstolo da Eucaristia, celebrava diariamente a missa, crendo no seu poder, e vários milagres ocorreram nesse contexto. Muito bem, estamos terminando mais um programa Vida Pastoral e eu quero agradecer a nossa equipe aqui de comunicação e dar os parabéns nesse Dia Mundial das Comunicações. O William, a Júlia, a Elô, muito obrigado. E também todo o nosso setor de comunicação integrado que temos na nossa cúria da Arquidiocese, o Matheus, o Julian e a Juliana, que também fazem parte dessa equipe. Deus os abençoe sempre mais. Quero também, não posso esquecer de agradecer ao Padre Ronque, que no último encontro estava aqui, o padre estava em retiro, então ele é que conduziu o programa Vida Pastoral. Um abraço, Padre Ronque. E também agradecer a todos os nossos ouvintes que com muito carinho nos ouvem e recebem a nossa palavra. Vamos pedir a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e fiquem na presença de Deus. Terminamos mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!